A gente fala agora da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que anulou ontem todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenações feitas pela Justiça Federal no estado do Paraná, pelo juiz Sérgio Moro, e condenações que estão ligadas às investigações da Operação Lava Jato. Com isso, Lula pode voltar a participar de eleições. Quem vai explicar o impacto dessa decisão é o Elson do Carmo, cientista político, que já está ao vivo aqui com a gente. A gente destaca aqui essa capa do Jornal A Crítica. O Elson está se assistindo nesse exato momento, né, Elson? Muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Manhã no Ar. Bom dia, Adriane, bom dia, Emanuel, bom dia quem acompanha Manhã no Ar. Tudo tranquilo com vocês? Tudo certo. Tá, tudo bem, graças a Deus. Eu só queria começar essa nossa conversa pedindo a tua explicação, você como atua na área jurídica, para o pessoal que está em casa, para a pessoa que está lá em casa, que acompanhou ao longo desses anos todos, uma condenação, depois outra condenação, Lula preso, Lula solto e agora Lula sem condenação, todas as condenações anuladas. Como se chegou a esse resultado? Em que Edson Fachin, o Supremo, tomou essa decisão? Veja bem, o direito tem questões que são extremamente técnicas, né? Vou usar uma metáfora. O telespectador que está nos prestigiando agora, eu acredito que uma boa parte, se entregarem para ele um raio-x de cabeça, que lá o médico tentou ver um tumor, ele não vai entender nada, ele vai ver manchas apenas, ele não vai saber. O direito também tem essas questões técnicas. E dentro do direito processual, tem uma discussão que os alunos aprendem a partir do quarto período, normalmente, que distingue jurisdição e competência. A questão aí do ministro Fachin, a decisão dele, foi baseado nessa arguição de incompetência do Foro de Curitiba. O que seria a competência? Seria a possibilidade de um determinado juiz, que possui jurisdição, de decidir aquele processo. Então, às vezes, determinados foros não possuem a competência processual para decidir uma causa. Grosso modo, vou dar um exemplo caricato, se alguém ingressasse na Justiça do Pará, na Justiça Estadual do Pará, para decidir uma causa aqui do Amazonas. Eu estou discutindo, vamos supor, a posse de um imóvel. E suponhamos que o juiz do Pará, que tem jurisdição, decidisse atuar no processo. Ele tem jurisdição, mas não tem competência. Então, é uma questão técnica. Elson, deixa eu te interromper rapidão. Significa que, se Sérgio Moro fosse de Brasília, atuasse em Brasília, Edson Fachin não poderia anular essa decisão. É isso? Perfeito. Olha, tá vendo? Você, como jornalista, tem um caminho da síntese. Perfeito. Não teria sido anulado. Agora, existe também uma outra questão que está por trás da decisão do ministro Fachin, que é a suspeição do ministro Sérgio Moro. Emanuel, Adriane, todos os jornais do mundo, hoje, eu já li alguns, comentam a decisão brasileira e muitos colegas do exterior já tinham me suscitado isso. Olha, como é que o juiz que julgou é ministro, se torna ministro? Tem uma questão aí de suspeição, não tem? Uma questão que já é discutida há muito tempo, inclusive, né? Essa suspeição, desde que ele assumiu o ministério na época, né? Sim. E aí, isto acho que vai pegar, eu não sei, eu acredito que nós vamos discutir outras vezes isso, uma questão processual que vai se prolongar aí, porque talvez a própria segunda turma, que faz parte dela, o ministro Nunes Marques, o novo ministro empossado há pouco tempo, indicado, na verdade, pelo presidente Bolsonaro. Ele tem um entendimento muito parecido com esse do ministro Fachin, que nada mais fez do que anuir, concordar com a decisão anterior da turma da qual pertence o ministro Nunes Marques, o ministro Gilmar Mendes. Então, é uma questão técnica que eu sei que a grande parte da população, e até mesmo de juristas que não são processualistas, eles vão patinar aí
nessa decisão. O X da questão é, será que a turma ainda vai rever a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que foi suscitada? Esse é um ponto de interrogação. E até que ponto os atos praticados pelo juiz Sérgio Moro serão aproveitados ou não? Aí tem uma doutrina que os estudantes de direito aprendem, que é a doutrina dos frutos da árvore envenenada. Não é invenção nossa, não, tá? Isso existe na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, no mundo inteiro. Até que ponto atos eivados que possuíram vício podem ser aproveitados? Normalmente, eles anulam todos os seguintes. Elcio, não significa dizer que o presidente, ex-presidente Lula, ele seja inocente das condenações que ele teve lá em Não, Curitiba. Então, não analisa o mérito em si, analisa só essa questão não. processual, do andamento do processo. O que acontece daqui para frente? O que aconteceu lá, que foi analisado lá em Curitiba, vai ser analisado pela Corte Superior? O que acontece? Porque, assim, já se especula o ex-presidente como candidato novamente à presidência da República. Daqui para lá, é possível que isso de fato aconteça? Ou esse processo que foi anulado, essas condenações, podem ser revistas em outra instância? Veja bem, o processo saiu, todo julgamento que toca o Lula e outros 14 julgamentos foram anulados pela falta de competência de Curitiba. E aí houve recurso, não sei se você lembra, para o TRF da região, se eu não me engano é o 4, tudo isso foi anulado. O que ocorre? O ex-presidente Lula estava inelegível porque, pela lei da ficha limpa, uma condenação por tribunal, não é juiz monocrático, inviabiliza a candidatura. Isso tudo foi anulado, né? O ministro Fachin, ele não adentrou no mérito se o Lula é culpado ou se é inocente. Isso vai ser revisto pelo juiz monocrático de Brasília. Eu não tenho dúvida que pressões políticas, instabilidades políticas influenciam no julgamento. O juiz vai dizer que não, que a decisão dele é técnica, todos vão falar isso, né? Mas é claro que o clima político influencia um pouco, né? Eu diria, Adriane, que algumas acusações que teve o presidente Lula, eu acredito que irão prescrever, ou seja, é uma outra questão técnica que os alunos aprendem também, prescrição e decadência, não daria para explicar aqui, mas, enfim, eu diria que o presidente Lula é candidatíssimo, sim, se ele quiser, ele já falou que vai ver e tal, tem aquele charminho também, né, que eles jogam. E isso vai ter reflexos aqui, a gente já está vendo os bastidores se movimentando para ver quem vai apoiar quem. Eu custo a crer que boa parte das provas de Curitiba sejam aproveitadas, o momento político é outro, e aí a gente não pode dizer se o novo julgamento vai ser favorável ou contrário ao presidente Lula. Ainda que seja contrário, caberá recurso para o Tribunal Regional da região de Brasília. Isso não chega até... Eu sou capaz de apostar. Eu acredito que, do jeito que está hoje, agora, se for feito todo o julgamento, não vai chegar até julho do ano que vem, quando serão as convenções, e diria que ex-presidente Lula pode ser candidato, sim.